Fala galera, Luan Fute Brasil trazendo mais um vídeo. Hoje trazendo análise pós-jogo de pré-temporada da semana 2, Packers 33, Broncos 13. Cara, assim, um jogo bem divertido de assistir, pra falar a verdade. Pré-temporada se não espera tanto desses jogos, mas cara, foi um bom jogo, tá? Um jogo interessante, várias boas novidades, nomes aparecendo muito bem. É, Nomes se consolidando e assim, vou falar um pouco também, achei bem interessante esse jogo, tem algumas boas análises e bora pro vídeo. Então, né, é, bom, vamos começar aqui, né, é, falar um pouco sobre o que eu achei do jogo, junto com os quarterbacks, tá? Cara, o Jordan Love fez uma partida muito segura, é, ele só jogou a primeira campanha, ele foi muito bem nela, um passe para o touchdown pro Marshawn Lloyd, recebendo, uma boa jogada. A conexão dele, Matthew Golden, estava extremamente afiada hoje. Teve até uma jogada aqui que não conta, porque foi. Que aqui tá como uma recepção, mas na verdade foi duas, tá? É porque uma teve uma falta, um pass interference nele, que ele agarrou a bola, ele fez a recepção, só que era 10 jardas e não seria first down, que era uma segunda para 20, se não me engano. Segunda para 18, não lembro exatamente o. É a primeira campanha, depois a gente pode até olhar lá, mas é uma segunda para 18, alguma coisa assim. Uma primeira para 18, alguma coisa nesse nível. Ele foi, agarrou a bola, um passe bem difícil, tá? Uma bola difícil. Sendo segurado, puxado, ele conseguiu agarrar a bola. E, e conseguiu. E também recebeu a falta, obviamente. A falta era mais vantajosa, então claramente eles aceitaram a falta. Um bom jogo do Christian Watson. Tô falando da primeira. Do ataque principal, tá? Vou começar falando um pouco. Sim, eu gostei do Christian Watson, do jogo dele. Teve duas recepções para 19 jardas. Assim que se falou, não foi um jogo explosivo, não. Ele teve um passe que podia ser interceptável para ele, que o Riley Moss estava na marcação. Ele conseguiu disputar a bola para ninguém ficar com a bola, pelo menos. Então achei muito bom. Vale ressaltar, essa recepção que está contando em cima de 19 jardas foi Matthew Golden queimando o Patrick Surtain, o melhor cornerback da NFL. Então, uma baita rota, ele correu uma rota muito bem feita, muito bem, achei ele no jogo. Quem eu gostei bastante do jogo recebendo também foi o Azainier, achei um jogo bem interessante. Óbvio, a gente não está falando da primeira linha agora, primeira linha de titulares, seria o terceira, quarta, sei lá, ele tá brigando pelo sétimo spot no time, talvez, alguma coisa assim. O Shepard fez um jogaço também, uma baita recepção para o touchdown, uma baita recepção num passe muito difícil, do que foi o Kyle McCord que fez, tá? Ele fez um passe com alto, muito difícil de pegar. Entre dois jogadores, o Shepard foi, apareceu, pegou, excelente jogada dele. Um nome muito positivo, na minha opinião. Marshall Lloyd vi boas corridas dele. O passe ele já é muito bom. Ele foi muito bem campo aberto, que é a característica dele. Eu já falei, eu falo desde as últimas temporadas, é um jogador rápido, explosivo. Ele não é tão. Ele é mais do Swift, de ficar jukes, ele fazer basicamente um jogo mais limpo, ele não é tanto do contato. Em campo aberto ele é explosivo, então é uma coisa muito boa. É... Quem eu achei bem interessante também aqui foi o Michael Sturtevant, tá? Ele teve só um alvo para uma recepção, mas uma recepção muito boa, um passe excelente, então achei muito bom. Eu vou ressaltar aqui também o Sky Moore. Ele recebeu ele teve algumas boas jogadas, tá? Teve esse passe que ele recebeu, foi um bom passe.
foi do Terry Taylor, se não me engano, nesse momento. É, um bom passe, bons retornos de punch ele teve, tá? Um excelente retorno de punch ele teve para 15 jardas, mas, cara, quebrando vários tackles. Ele teve um end around também que ele conseguiu ir muito bem. Foi um destaque também nisso, nessas jogadas. O que não me agradou tanto foi a baixa utilização do Savion Williams. Eu não lembro dele ter um alvo nesse jogo. Deixa eu até ver aqui, mas não vi Savion Williams aqui, cara. Ele não teve alvos nesse jogo. Mas, beleza. É, acontece, né? Sempre que você vai ter. Correndo, vou falar um pouco do jogo corrido também, que eu achei bem interessante, cara. O Pure Strong, cara, excelente jogo dele, tá? Um jogo muito, muito bom. Teve essa corrida de 12 jardas que quebrou vários tackles. Ele também fez os retornos de punch não, de kickoffs, e ele teve um retorno para 60 jardas. Deixa eu até ver aqui, mas é alguma coisa assim. Retorno de chute, Pure Strong, 68 jardas um retorno. E outro um bom retorno também. Skymore teve um retorno de chute também, para 30 jardas. Então, muito bem os dois, tá? Os dois retornaram muito bem chutes. Mas o Chris Strong foi muito bem nos retornos de kickoff. E no de punch teve esse retorno para 16, tá? Muito interessante. Eu achei bem interessante. O Jaden Nixon, que é o running back número alguma coisa, ele foi o último running back que entrou. Ele vai brigar provavelmente por uma vaga de número de finais, as vagas finais, né? Mas eu acho bem difícil, para falar a verdade, que o Pierce Strong talvez seja um quarto running back, tá? Talvez. Porque se a gente seguir a linha cronológica, vai ser o Josh Jacobs, Marshawn Lloyd, Chris Brooks. Aí você vai ter a briga entre Pierce Strong, Damian Martinez, Skymore não, obviamente, e o Jaden Nixon, tá? Então tem uma briga muito grande pela essa quinta vaga. Eu acho assim, bem difícil. Talvez na quarta vaga, desculpa, né? Assim, dá pra ele conseguir. Eu gostei bastante do jogo dele. Espero que ele tem mais um jogo de pré-temporada. Às vezes ele pode jogar muito bem e garantir sua vaga no time, tá? Agora eu vou falar um pouco da defesa também. É verdade. Um dos passes pro Christian Watson, ele fez uma excelente recepção, mas ele sofreu fumble na jogada. Depois viram que não foi fumble porque ele tinha encostado o joelho no chão. E voltaram a jogar novamente. Na primeira campanha do jogo, na segunda ou terceira jogada, não lembro exatamente qual, voltaram e, sim, muito bem. Defesa, cara, tem vários nomes bem interessantes para Chris McMillan, eu achei o jogo muito interessante dele, com algumas pressões, com tackles para perca de jardas, para uma que ele fez o corredor perder 4 jardas, tá? Muito bem. Kamal Hadden, cara, jogaço do Kamal Hadden. Ele é um safety, né? Ele teve 2 tackles para perca de jardas, muito bem na pressão, desviou um passe muito importante. Em geral, jogaço do Kamal Hadden. Terry Hopper, eu vou te falar a verdade, eu não vi direito, eu não lembro de alguma jogada muito impactante. Ao contrário do Isaiah McDuff, que fez uma partidaça, um tackle para perca de jardas, uma que, tackles que podiam ser muito maiores, eles conseguiram quebrar essa jogada. Então, cara, eu achei um jogão do Isaiah McDuff. Anthony Campbell teve um sack, ele jogou uma terceira, quarta linha e foi muito bem em geral, tá? Eu gostei bastante do jogo dele. Jogou muito bem, interessante o jogo dele por dentro da pressão por dentro, ele foi muito bem, tá? Nick Niemann, um pouco, eu não tive muito destaque, na minha opinião. Zer Franklin, cara, um bom jogo dele, sim, um tech para perca de jardas, ele foi muito bem também. Nas marcações, ele foi bem.
Os Packers em geral foi bem nisso, tá? Não tem ninguém que eu falo que foi muito mal. O Jalen Simpson fez algumas duas boas jogadas, mas perdeu uma jogada meio fácil que ele normalmente deveria fazer, na minha opinião. Mas em geral foi bem. Evan Williams teve pouco destaque, jogou uma campanha, basicamente, duas, na verdade. É, assim, ele não teve muito o que fazer. Tá? Ele não teve muitos contatos. Ele fez os tackles, cara. É, Chamar Bartolomeu, no último jogo eu tinha gostado do jogo dele, nesse eu também gostei, tá? Eu achei interessante. Mas um que eu falei muito bem no último jogo, cara, ele jogou bem nesse daqui também, foi o Jack Kelly, né? Cara, jogão dele. Teve um sack, teve um tackle para perca de yards, foi o sack. Umas pressões muito boas dele, ele pressionando no quarterback foi muito bem. Então, jogaço dele. Muito bem o Benjamin St-Juste também, tá? Eu achei. Ele foi queimado numa jogada, que ele foi alvo, mas no outro ele fez um pass breakdown fantástico. Sério, muito bem feito. Uma rota curl, uma comeback, na verdade, que ele corta para fora, meio que assim. Então, uma comeback, né? Cara, muito bem nessa rota, defendeu muito bem. Ah, Edwin Cooper, cara, sinceramente, eu acho que ele foi bem. Ele fez um tackle. O touchdown foi em cima dele, os Packers cederam, tá? Mas foi num corte muito bom do RJ Harvey, se não me engano. Tá recebendo? Foi o RJ Harvey, não foi? Foi o RJ Harvey. É, ele deu uma olhadinha para trás para ver quando a bola estava vindo, ele conseguiu se descolar um pouco. E ele conseguiu receber o touchdown e ele ainda conseguiu fazer uma boa contestação do passe, tá? É que o RJ Harvey segurou bem a bola, então, em geral, foi mais mérito do ataque, na minha opinião. Dominic Jackson, cara, é um jogador que eu gosto. Os Packers draftaram ele na sexta rodada. Ele mostrou algumas coisas interessantes, mas teve que ele foi com muita sede ao poste em uma jogada e foi queimado. Tá? Que ele foi tentar. Eu não sei se ele tentou interceptar ou desviar a bola, não sei o que ele tentou fazer, mas ele passou. O jogador recebeu e passou reto, tá? Então, foi uma jogada meio ruim da parte dele, mas depois ele fez uma boa jogada também. Eu acho que era um jogador muito interessante que tem potencial, tá? Cara, o Trace Mack teve um teco num chute num kickoff, no caso, né? Ele conseguiu passar pelo bloqueio e o Trace Mack apareceu. Eu vou falar bastante dele daqui a pouco, que, cara, eu tinha minhas dúvidas, eu tinha algumas, tava com indícios de certeza que os Packers acharam o seu kicker. Eu acho que agora eu tenho quase certeza. É muito difícil não ter achado do jeito que ele jogou esses dois últimos jogos de pré-temporada. Absurdo. Jogou muito os dois jogos. Então acho que os Packers acharam o seu kicker. E ele fez um baita tackle também. Que se não fosse por ele dando esse tackle, se fosse um kicker, um McManus, por exemplo, na última temporada, não gosto de tackle de morto, mas muito provavelmente nem velocidade ele teria para chegar no jogador. E provavelmente teria sido touchdown de retorno. Bert Cox, achei uma boa partida dele. Carl Brooks, eu também achei uma partida legalzinha. Van Ness, eu sinceramente não vi ele, praticamente. Ele jogou a primeira campanha, se não me engano, só. Achei bem legal. Achei sim, legal. Assim, não comprometeu, mas não apareceu também, tá? Basicamente foi isso. Brandon Cissy, cara, muito bom o jogo dele. Ele jogou a primeira campanha só, tá? Ele teve um passe desviado fantástico também. Muito bem, eu achei ele no jogo. Sim, ele saiu na segunda campanha, aparentemente mancando, foi para a tenda médica, né? Na tenda azul, mas aparentemente está tudo normal. Aparentemente não foi nada grave, ele já saiu voltando dando normal. Aparentemente. O Devonshire, gostei do jogo dele também.
É, achei um jogo sólido. Óbvio, ele tá jogando terceira e quarta linha, mas ele tava jogando junto com a terceira e quarta linha, ele é da quarta linha, né? Então, sim, o roster ele já vai brigar, tentar entrar pelo roster do 33, mas nos últimos 53, mas acho sinceramente meio difícil, mas apesar de eu ter gostado do jogo dele. Dirk Devney fez uma boa jogada, mas não acho que foi fantástico. Não deixou a desejar também, tá? Agora eu acho que o destaque da defesa foi o Mark Perry. Ah, você vai falar, mas isso é porque ele tem interceptação? Também, mas foi uma baita interceptação. Ele estava bem atrás, ele adianta o wide receiver, rouba a bola, assim, eles estavam 5, 6 jardas atrás da jogada, quando quem que era mesmo? Era o Jersey Cheese lançou o passe, cara. Ele chegou antes, assim, e uma baita interceptação. Difícil segurar a bola, porque o passe não foi fraco. O passe foi forte, mas ele correu pra caramba, conseguiu adiantar o wide receiver e segurou essa bola. Muito boa jogada do Mark Perry, tá? E fez uns bons tackles também, tá? Então, vale ressaltar que ele foi bem no jogo. Não foi só com a interceptação. Dos retornos, eu já falei. Spans também. Agora o Trace Mack, cara. O cara tá, sim, fera. Os Packers achou seu kicker, cara. Acertou tudo hoje, de novo. Nos últimos dois treinos, ele estava tendo consistência. Mas depois do jogo contra Pittsburgh, que acertou todos os chutes, 2 de 58, só valeu um. Acertou um de 48, valeu. E acertou um de 33, eu não lembro exatamente a distância, mas acertou. Aí hoje ele acerta tudo de novo. Um de 59, um de 51, um de 43. Quanto que foi o último? Que eu até esqueci. Acho que é lance. É lance. Todas as jogadas, só pontuação só para ficar que foi o último kick. 38 jardas. Cara, jogaço, tá? Jogaço do Trace Mack. Os Packers achou seu kicker. É, gostei bastante do jogo dele. E o Daniel Whelan, de novo, só teve dois punts. Achei que foi bem. Punts difíceis, tá? Bons punts. Conseguiu ficar um bom tempo de use covert. O suficiente para chegar, deixar com defesa numa condição de defender o punch, tá? Então acho importante, ele tem alcance, ele é um dos melhores kickers, um dos melhores punches da liga. Cara, em geral foi isso. Não falei dos quarterbacks. Jordan Love jogou uma campanha, jogou muito bem. O Kyle McCord, que foi o quarterback melhor fora o Jordan Love na semana passada. Se considerar que o Jordan Love jogou uma campanha só, eu acho que até é difícil de julgar, mas ele jogou melhor do que o Jordan Love naquela campanha, óbvio que é contra a terceira, quarto time, né? Então, diferente, óbvio. Mas ele jogou muito bem. Essa semana eu não achei um jogo brilhante dele, tá? Eu achei um jogo bom. Ele acertou uns passes bons, mas errou uns passes também meio absurdos, muito fora do alvo. Mas ele acertou algumas coisas. Eu acho que foi ok, aceitável, não foi nada demais. Taylor, achei, sim, é porque ele fez um excelente passe para touchdown. Quer dizer, o passe não foi perfeito, mas foi recepcionável o suficiente para ser um baita touchdown. Tá? Não era um passe fácil de pegar, mas o Shepard fez uma baita recepção e pegou. O Jordan Love fez um excelente jogo. E, cara, é meio que isso, tá? Eu achei o jogo muito interessante. Vou até aqui colocar estatísticas. Os Packers dominaram em geral. Foi tipo, muito superior em geral. Primeiras descidas, 22-13. Terceiras descidas, 50%, que é consideravelmente bom. Quartas descidas, 1 de 1, tá? Importante. É, enquanto os Broncos foi alguma coisa aqui é próximo de 41, 42%. Aqui 50%, obviamente, né? Jardas aéreas, 118. Aqui tá
com os dois quarterbacks, né? Mas jardas por jogadas, dois foram 4,5. Jardas aéreas foi 181 a 155. É que os Packers tiveram bem mais jogadas, tá? Isso vale a ressaltar essa parte. Teve mais tempo de posse. Os Packers, na medida do possível, foi muito bem, evitando faltas. Teve algumas faltas de holding, tá? A linha ofensiva, é verdade, vale ressaltar, a linha ofensiva jogou sem o Zach Bueli, ainda não decorei o novo nome do Zach Tom, mas, assim, achei que foi relativamente bem, teve dois, três holdings, teve um pass interference depois do Oladipo, que é um nome que infelizmente eu achei que ele não foi muito bem hoje. No jogo passado eu achei que ele foi bem, esse eu não achei tanto. Mas em geral eu acho que foi um jogo assim, muito bom. Não tem muito o que dizer não. Verdade, não falei 118 a 70 para os Packers em jardas corridas. Lembrando que os Broncos têm uma das melhores linhas defensivas da NFL. Então, não correu tão bem na primeira metade contra a primeira linha, mas correu razoavelmente. Então, assim, em geral, assim, eu gostei bastante do jogo. Os Packers foi melhor em geral em tudo, tá? Eu esperei em tudo. Um jogo fora de casa no Empire Field, Mile High, né? Mile High, estádio muito difícil de jogar. Os Packers normalmente não costumam ter essa facilidade de jogar lá. Então, cara, assim, jogaço, tá? Eu gostei bastante do jogo. Os Packers tiveram um desempenho que eu considerei muito bom. Muitos nomes surgiram daí e se consolidaram vários outros. Então é isso. É esse o vídeo de hoje. É um vídeo longo, né? Como a gente já fala, é um vídeo porque é um vídeo analisando todos os jogadores, que praticamente não todos, mas a maior parte dos jogadores que teve algum destaque, que eu lembro também. Nem sempre eu vou lembrar todos, infelizmente, não tenho essa memória perfeita. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa o like. E é isso. Go Pack Go!